Bom dia, queridas irmãs. É muito bom e gostoso poder falar para vocês, rever, ainda não conseguimos ver todas, mas falar com vocês mais uma vez, né? E principalmente estudar a palavra de Deus, que para mim tem sido uma coisa maravilhosa e eu acredito que tem acrescentado na vida de vocês também. Para esses dias que faltam nós terminarmos o mês de novembro, eu escolhi uma série também. Eu gosto muito de série. E o pastor Carlito, ele diz que a série é importante porque você pode abordar um tema que é profundo, aos poucos e abranger muito mais. Então, nós vamos falar sobre a fé vitoriosa. Então, é um estudo do pastor Carlito Paz, né, da igreja da cidade de São José dos Campos. O primeiro estudo é sobre a fé fortalece a minha humanidade. Então vamos iniciar falando um pouquinho sobre fé, né? Vivemos um mundo cercado de muita fé, de muitas seitas, de muitas heresias, mas é uma fé no místico. Tem pessoa que tem só uma fé só contemplativa, que começa em alfa, termina em zen. É uma fé que só traz uma sensação de paz, mas é uma fé, essa paz momentânea, né? É uma fé que não produz, que só traz bem-estar para a pessoa. Mas a fé cristã é diferente, ela é funcional, nos leva a viver do céu para a terra. Ela faz interferência em nós, ela muda a nossa vida, ela interfere no nosso modo de ser, de pensar e de viver, na vida dos homens, na vida das mulheres, na vida do nosso trabalho, na vida de nós como servo, né? Então, de nós como homens, como mulheres, como trabalhadores, como servos, como pai, como filhos, principalmente como cidadãos. Então, ela é uma resposta para tudo, para nos mover a fazer alguma coisa e a sermos diferentes. A fé cristã se move com oração e não com meditação, pois é uma fé vitoriosa em Cristo Jesus. Então, em 2 Coríntios 2,14, diz assim, 2 Coríntios 2,14, Paulo falando, né, os coríntios. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiro no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Esse desfile de vitória de Cristo é uma analogia, né, quando os romanos eram vitoriosos, o comandante ia no meio, eles cercavam o comandante e vinham os prisioneiros atrás, como dizendo, essa é a minha vitória, é o que eu ganhei, né? Então, é essa vitória, né? Uma vitória, porque ele fala para eles, né, que eles poderiam entender essa vitória forte, maravilhosa. Não é uma fé triunfalista, que diz cristão não fica doente, cristão não vai pegar Covid, cristão não fica triste, cristão não tem depressão, cristão não morre ninguém da família, filho não fica doente, carro não quebra, né? Tudo é possível também para o cristão, não é uma fé triunfalista, né? Mas até o pastor brincou um pouco, né, que tem até pastores, que eu falo pastores quando eu falo porque é a minha vivência, mas pode ter até alguns padres, né, ou outras pessoas que quando pregam que nada vai acontecer para aqueles que têm fé, que acreditam em Deus e que estão de óculos. Só o fato de eu estar de óculos, eu já sou uma pessoa doente. Eu tenho uma doença nos olhos que precisa ser corrigida. Então, ela não é uma fé triunfalista. Por quê? Porque o céu não é aqui. Deus está fazendo moradas para nós lá no céu. É uma fé que sobrevive ao mundo, ao pecado e ao diabo, e que te faz em Cristo um vencedor, apesar dessas coisas ruins que têm acontecendo, né? Então, esse estudo vai trabalhar sobre como
a fé fortalece a minha humanidade. Nós somos humanos, pecadores, erramos, mas nós precisamos aprender a ter uma fé vitoriosa que fortalece essa nossa humanidade, ou seja, uma fé viva e saudável. Existe vantagem em ter fé em Cristo. Não é a teologia da prosperidade, não, que se eu tiver fé em Cristo eu vou ganhar tudo em dobro, mas é uma fé que tem vantagem sim. Vamos ver lá, Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então a palavra de Deus diz que realmente nós vamos ter recompensa, né? A gente, lógico, todo mundo quer ter uma vida melhor, nós queremos ter uma vida melhor. Até os passarinhos, né? O pastor diz que querem ter uma vida melhor. Por isso, eles migram no inverno, né? Por instinto, eles saem do lugar do inverno e vão procurar o verão. Então, se até os passarinhos querem ter uma vida melhor, nós também queremos. E essa fé em Cristo Jesus nos fortalece e nos traz até vantagens, né? A fé vitoriosa nos indica que nem todos os meios servem para nós. Também a fé vitoriosa ensina isso. Não é? Nós temos que ter cuidado com o que nós vemos, com o que nós ouvimos, de coisas como jogos, que às vezes nós achamos, não tem mal nenhum eu comprar jogo de azar, ou participar até dessas pirâmides, né? Que já foi alguns anos atrás uma coisa muito comum, mas que de vez em quando volta, né? Então, o pastor diz, o diabo não veste só prada não, né? A gente às vezes não consegue perceber que ele está agindo, né? Temos que ficar de olho. O certo é trabalho e bênção. Então, tem gente com muita fé esotérica, muita fé mística, muita fé filosófica. Nós já falamos um pouquinho a fé no bem, das pessoas do bem. Tem gente abraçando árvore. Eu mesmo, no Horto Florestal, quando vou fazer o Leancum, tem uma senhora que sempre vai lá e abraça a árvore, né? Mas nossa fé é em Deus. E é uma fé viva, uma fé saudável, uma fé funcional, uma fé que produz, tem? Em 1 Coríntios 2,5 diz assim: portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a nossa fé não vem de nós, não vem da nossa meditação, vem da fé em Deus que nós temos, né? O ser humano tem necessidade de ter fé, por isso que procura, assim, fé em tudo quanto é coisa, em objetos, fé em meditação, fé holística, em pedras, né? Mas não é, Deus nos diz que nós temos que ter fé, ter cuidado, fé em Deus e ter cuidado para não ter fé em pessoas erradas, né? A fé pequena num Deus grande, certo que funciona. Então, fé pequena no Deus, desse Deus que a gente crê, é certo que funciona. E Deus não pede muito não, Ele fala para a gente ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas é uma fé funcional. É uma fé bem pequenininha, mas se a gente tiver, nós podemos fazer dessa fé pequena em Deus algo que vai dar certo. Então, essa fé é a fé de quem tem coragem para botar... Não, essa fé que a gente tem visto no mundo hoje em dia é a fé de quem tem coragem para botar um colete e se explodir. Essa pessoa tem muita fé, mas a fé dela está direcionada para a pessoa errada. A gente precisa crer em Deus e não fazer muita coisa por Ele. Não é fazer por Ele, é crer nele, né? O texto base para terminar, para esse estudo, é Mateus 14, 23 a 36. Esse texto é bem conhecido, é o texto que eles saem de barcos, os discípulos, Jesus tinha ido orar, e Jesus vem andando sobre as águas. E cada dia que a gente lê, aprende coisas novas, né? Então, peguem esse texto, releiam, eu vou ler alguns versículos, né, e voltar com alguns versículos, mas vocês podem ler o todo dele, que é de 23 a 36.
Então, quando lá deixa eu pegar aqui o texto, Mateus, quando Pedro, né, os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, né, no versículo 26 diz assim: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Então, na nossa humanidade, na humanidade deles, daqueles homens, eles tiveram medo do próprio Jesus. Mas eles não foram julgados por isso, eles não foram condenados, eles não foram para o inferno. Por quê? Porque o medo é próprio da nossa humanidade, mas é a fé que é o sobrenatural de Deus para nós. Nós precisamos deixar o orgulho e ter a humildade. A gente não pode e nem sabe de tudo. A fé em Cristo não remove a nossa humanidade, o nosso pecado, mas em Jesus somos perdoados. Então a gente pode até errar, né, pela nossa humanidade, mas a gente tem o sentimento que errou, pede perdão e continua, ser humilde, eu não sei de tudo, pensa melhor no que o outro disse, né? Não podemos ser prepotentes, orgulhosos, vaidosos, principalmente o cristão. Não podemos, não é possível, né? Aí ele ainda brinca, tem pessoas com 80 anos ainda orgulhosas, que maltratam pessoas. Puxa, a nossa vida é passageira. Uma pessoa de 80 anos, quanto tempo falta de vida para ela, né? E a gente precisa ter uma fé vitoriosa para vencer isso, para não ser assim. Nós temos que ser, né, humildes, temos que aceitar o outro, entender o outro e saber que nós dependemos totalmente de Deus, né? A fé serve para nós adorarmos a Deus, serve para estabilizarmos a nossa vida, dar estabilidade para a nossa vida e para terminar tudo bem, para a gente não ser infeliz, porque quem tem fé não está sozinho, né? Aí ele vai destacar 8 princípios que nós vamos tirar desse texto, para a gente poder ter uma vida humana saudável e para ter uma fé vitoriosa. A primeira coisa é ter um encontro de solicitude com Deus. Precisamos orar, não podemos fazer tudo sozinho, precisamos de Deus. Então, em Mateus, aí no texto 23, diz assim: depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Então, até Jesus orava. Quanto mais nós, que precisamos dele, de Deus, a todo momento. Então, nós precisamos ter um encontro de solicitude, solicitar a presença de Deus nas nossas vidas, né? Orar, entregar e pedir realmente que Deus confirme as nossas ansiedades, né? Outro princípio é o fato de nós termos uma fé vitoriosa nos ajuda a enfrentar dias de ventos difíceis. A fé vitoriosa ensina muito. Tanta gente morreu nessa Covid, porque aqui não é o céu, né? Deus não dava para interferir diretamente nisso. Depende de nós, da população. Aqui não é o céu. Jesus vai nos preparar. Mas com Jesus no barco vai tudo bem, né? Eles estavam no barco e depois nós vamos ver que já vai cessar a tempestade, né? Aquela tempestade veio e passou. E é essa fé que nós temos, que uma hora vai passar. Pode demorar? Pode. E depender de nós para que isso melhore? Também, né? Outro princípio que a fé vai nos ajudar a confrontar com os nossos medos. Somos humanos, mas não somos dominados e dirigidos por coisas humanas. Nós somos humanos, mas não somos dominados por elas. E no versículo 26 diz assim: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Então, humanamente, eles tiveram medo, pensaram que era fantasma, mas porque nós somos humanos.
mas Deus nos ajuda a confrontar os nossos medos. A fé ajuda a confrontar os nossos medos. Nós não vamos ficar dominados por ela, tanto que Pedro saiu do barco e foi encontrar Jesus. Outro princípio é ajudar a transpassar os nossos limites. No versículo 29 diz, Jesus fala, né? Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus, né? Aí o pastor fala assim, alguns até ainda criticam Pedro, porque depois ele olha para baixo, né? Nós já estudamos sobre isso, que o nosso olhar é sempre para frente, para Jesus, né? E ele caiu, mas ele saiu do barco. Ele falou, se fosse eu, ficava bem quietinho lá, olhando bem de longe, né? Ele teve coragem. Ele transpassou os limites, né? Porque andar sobre as águas é só um milagre, né? Então, todos nós podemos superar limites ajudados por Deus. Quase todo mundo que é um vitorioso hoje em dia, que venceu grandes homens na nossa história, sofreram derrotas, sofreram fracassos, né? A gente fala sempre de Einstein, né? Que ele diz que ele só conseguiu a descoberta das coisas que ele estudava porque ele aprendeu com os erros, né? Então a gente tem que pedir ajuda para que Deus nos ajude, né? A transpassar os nossos limites e realmente, quando vier o fracasso, ter força de recomeçar. Ele também nos ajuda, essa fé vitoriosa, a vencer a incredulidade humana. No versículo 32, diz assim, então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, né? Aí depois fala assim, nossa, quem é esse homem que até o vento obedece, né? Então, a fé nos ajuda a vencer essa incredulidade. Tem gente que não acredita em Deus, mas nunca testou. Precisa testar, precisa colocar à prova, né? Só quem realmente tiver fé vai ver o vento cessar, né? Vai vir a bonança, né? Quem acredita vai ver a bonança. Não é fácil, nesses tempos que nós estamos tendo, nessa política difícil, mas a gente precisa ter fé que Deus vai fazer a parte dele e que vai nos ajudar a fazer a nossa. Porque o mundo só vai melhorar através da nossa vida. Nós somos as mãos de Deus aqui na Terra. Então, cabe a nós fazer o mundo melhor. Então, vamos prosseguir, né? Vamos tentar. E o sétimo princípio que a fé vitoriosa nos ajuda a testificar o poder de Jesus. No 33, diz assim, e os discípulos adoraram Jesus dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus, né? Eles viram, eles testemunharam o que aconteceu. O que nós vamos também poder testemunhar o que nós vencemos. Quantas coisas nós vencemos e nós já conseguimos testemunhar. Nós vencemos a incredulidade. E o último princípio é que a fé vitoriosa nos ajuda a ser parte da resposta para a dor do mundo. Para a dor do mundo. Se nós não formos resposta para a dor do mundo, tudo que a gente já aprendeu não tem valor nenhum, né? Quando vencemos a tempestade e a humanidade, a glória do Senhor aí nós vamos poder recebermos as boas novas do Evangelho e vamos poder partilhar nesse mundo, né? Diminuir a dor, no que depender de mim, no que depender de você, que depender de nós cristãos. Nós vamos agir, né? Agir de forma que o mundo seja melhor, mais cheio da vontade de Deus, né? E aí eles espalharam a notícia, a partir disso, a fé deles foi fortalecida e a partir disso nós vamos ver que começam a haver os milagres, as pregações de Jesus, eles acompanhando Jesus e vendo tudo que acontecia, né? Então nós não podemos ter uma fé passiva, nós precisamos ter uma fé ativa, nós precisamos ter uma fé vitoriosa, uma fé que seja na direção de Jesus, como Pedro teve ao sair do barco. Que Deus nos ajude realmente e o Espírito Santo fortaleça as nossas vidas para que tenhamos essa fé vitoriosa. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana.
Te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco, tem nos guardado a nossa família. E aqueles que têm perdido os seus, Ele tem consolado, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra. E queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo não deixe que nós fiquemos com uma fé contemplativa, com uma fé que não age, que possamos ter uma fé funcional, uma fé vitoriosa, uma fé que faz alguma coisa pelo próximo, que nos mude como ser humano, que mude o local que nós vivemos, que mude a nossa casa, a nossa igreja, o nosso trabalho. Que o Senhor possa realmente usar as nossas vidas para que nós possamos ter um mundo melhor. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo bem grande para vocês.